Maria, um ser assim, gente, inteligentíssimo. E nessa encarnação, Maria adentrou o reino angélico, tá? Então, sabe-se que quando ela desencarnou, isso está no livro Boa Nova, do Chico. Ela, quando desencarnou, Jesus veio buscá-la pessoalmente e diz que ele se ajoelhou perante ela e disse que ela era a rainha dos anjos. Se espalham essas notícias para causar na gente insegurança, causar medo, né? Tirar o foco de Jesus. Eles querem de qualquer jeito apagar a imagem de Jesus. Então é feito um ataque muito grande tanto a Jesus como a mãe dele, nossa mãezinha Maria Santíssima. Tá? Então, o que aconteceu? Como a situação no planeta estava muito caótica, Jesus pediu permissão ao Pai Eterno para se encarnar no planeta. Tá? E Deus Pai, benevolente, falou, tá bom, filho, você tem certeza que você quer ir lá? Pode ir, vai que eu vou te abençoar. E Jesus, então, programou a vinda dele aqui para o planeta, né? E ele, quando o fez, ele trouxe consigo, né, espíritos já muito elevados para auxiliá-lo em toda a romagem dele aqui no planeta, que foi Maria, José e José de Arimateia. Tá? Esses 3 seres, eles vieram do projeto mais elevado que Jesus tem, que é um planeta que fica em Sírius. Tá? Porque ao que se sabe, Jesus tem pelo menos 5 projetos que ele toca. Né? Ele é um Cristo tão assim... antigo e tão elevado, ele é um ser tão elevado que ele consegue tocar, gente, 5 projetos ao mesmo tempo, que se saiba, né, de repente tem até mais que a gente não sabe, né, mas do que eu fiquei sabendo, ele tem um planeta em Sírius, que é o mais elevado de todos, que já é um planeta que se encontra no estágio feliz, tem Capela, que é um mundo, que ele também é o diretor planetário de lá, que já está em estado avançado de regeneração, quase se tornando planeta feliz. Temos nós, que somos expiação e provas, passando para a regeneração. Ele tem Quiron, ele é o diretor planetário de Quiron também, que atualmente é primitivo, caminhando para se tornar um planeta de expiações e provas, quando os herdeiros chegarem, né? E esse 5º planeta, que eu não sei o nome, que eu chamo de bola de fogo, que é para onde a elite trevosa vai e que ainda está em formação, mas Jesus já é o diretor planetário de lá. Uma pergunta agora, né, sobre Javé, nisso tudo. Vai ter o apagão, vai acontecer isso. Ele vai sair? Porque ele é um dos trevosos. Vai, a elite trevosa, ela vai embora nesses 3 dias do apagão tecnológico. Então, por isso que vai ser uma operação, gente, gigantesca. Porque vai os peixões, né? E vai os peixinhos também, vai todo mundo, tá? A elite trevosa, eles vão via portal dimensional, que foi aberto, já está aberto esse portal, que foi aberto especificamente para eles. Por quê? Porque esse portal vai levá-los diretamente para o planeta ígneo para o qual eles foram. Ou seja, eles vão voltar para outra bola de fogo. Outra bola de fogo. E dessa vez, a questão vai ser mais séria com eles. Porque eles vão para lá desprovidos de inteligência. Porque quando eles vieram aqui para a Terra, eles trouxeram a inteligência deles. Só que, infelizmente, eles não utilizaram essa inteligência para o bem. Então, agora, essa inteligência vai lhe ser confiscada temporariamente, né? Até que eles demonstrem condições mínimas de, digamos assim, de merecimento para voltar a recebê-la. Que eu fico pensando, Luiz, se a gente partir pela questão geológica, a Terra tem em média, que eles falam, 4 bilhões de anos, né? É isso, né? 4,5 bilhões, parece.
Enfim, é bastante milho, né? E esse cara chegou aí lá. E ele não evoluiu nada. Não. Então, tipo assim... Evoluiu pro mal. Por determinação, assim, ele usou o livre-arbítrio dele para não evoluir, tá? Ele não evoluiu. E aí, o que vai acontecer? Agora, ele vai ter que arcar também com as consequências disso, porque ele não utilizou todo o potencial que lhe foi dado, ele desperdiçou essa chance maravilhosa que Deus e o Cristo deram para ele se redimir pelo trabalho, para ele descristalizar o coração dele pelo amor. E então ele vai embora, eles vão embora via portal e serão acompanhados, devidamente acompanhados por Miguel Arcanjo, em ubiquidade, e inclusive o próprio Cristo vai também. O que quer dizer ubiquidade? Então, a ubiquidade, gente, é um dom que somente espíritos elevadíssimos conseguem alcançar, que é você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E esse dom, quanto mais elevado você é, ele vai se tornando cada vez mais complexo. Então, por exemplo, um ser como Miguel Arcanjo, ele consegue ter esse dom da ubiquidade, ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tá? O Cristo, então, nem se fala. Cristo, então, é um espetáculo. São Francisco de Assis teve. O Chico Xavier também. Eu vi relatos do Chico dele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, assim, muito isso legal. é só para espíritos que já são, assim, muito, muito elevados. E que não se pode confundir. O dom da ubiquidade, ele não implica na divisão da alma. Ele é uma projeção energética. Uma projeção energética. Então, voltando para o assunto de Jesus, eu dei essa volta só para explicar o porquê que Jesus veio. Então, o Jesus veio. Quais os objetivos de Jesus? Tá? Ele veio para nos apresentar o verdadeiro Deus. Um Deus amoroso, um Deus benevolente, que se preocupa com todos, que quer o bem de todos, quer a evolução, né? E também veio apresentar vários conceitos que hoje para nós são normais, mas que na época que Jesus veio, aquilo não existia. Então, por exemplo, compaixão, você tratar minimamente bem a todos, isso não existia, era terrível, a sociedade era muito cruel. E também, gente, Jesus acabou com os sacrifícios de animais, que até então era algo super normal. Na verdade, em todas as animais e religiões. humanos, né? Era muito normal. Ainda tem até hoje, né? Mas não naquele nível de... Mas é assim, nossa, é muito pequeno, ficou né? pequena, mas tinha na Bíblia que eles tinham que matar o cordeiro e riscar a porta, né? Pra ser a casa do... Pra ser protegido e tal. Isso tudo por influência do Javé, né? Então, E Moloque entra nisso? Moloque deve ser um dos arcontes, um desses seres super perversos, entendeu? Porque o Moloque era um deus que exigia sacrifícios de pessoas, de crianças. De crianças, de bebês. É um negócio, assim, gente, horrível, horrível. E então, isso não é coisa de Deus. Então, Jesus veio para colocar as coisas nos seus devidos lugares, o que ele conseguiu fazer de uma forma magistral. E ele então veio, Maria, José de Arimateia, são seres já muito elevados que vieram de Sírios para auxiliá-lo, tá? Maria é um ser assim, gente, inteligentíssimo, e nessa encarnação Maria adentrou o reino angélico, tá? Então, sabe-se que quando ela desencarnou, isso está no livro Boa Nova, do Chico, ela quando desencarnou, Jesus veio buscá-la pessoalmente e diz que ele se ajoelhou perante ela e disse que ela era a rainha dos anjos. Olha que coisa mais linda. E eu fui na casa dela. Foi. Ai, que coisa maravilhosa. Nossa. É muito forte. Eu tenho sonho de ir lá, um dia eu vou. É lindo. E então, e ele perguntou a ela o que ela desejava fazer. Se ela queria retornar,
E ela iria retornar numa condição, Altíssima. né? O que ela queria fazer? E ela disse, meu filho, eu vou ficar por aqui, eu quero te ajudar nesse projeto aqui, que ainda está no início, se você permitir. Ele falou, nossa, claro que eu quero, né? Então, desde então, ela vem trabalhando, gente, maravilhosamente. Por isso que, infelizmente, a gente vê algumas religiões que desqualificam muito a figura de Maria, né? Dizem que Maria era uma mulher qualquer, que Maria era burra, que... Enfim... Mas isso, na verdade, está incorreto, porque Maria era um ser delicadíssimo, ela era inteligentíssima e de um grau de elevação muito, muito, muito alto. E tivemos também José, que também era um ser muito elevado, porque naquela época, qual seria o destino de Maria ao ter Grávida? Ela iria ser apedrejada. Né? E então só um espírito mesmo elevado como o de José para compreender, receber a mensagem do anjo Gabriel lá e apoiar todo o projeto. E nós tínhamos também José de Arimateia, que veio numa condição financeira muito boa e que ele sempre dava um suporte financeiro de auxílio ali para esse grupo, para a Sagrada Família, né? Digamos assim. E até para a missão dele, acredito, né? Sim, porque José de Arimateia diz que ele era dono, ele era muito rico e ele era dono de várias caravanas, porque era a forma de comércio daquela época, né? Era tudo por caravana e ele tinha caravanas que seguiam para o Egito, ele tinha caravanas que iam até a China, para a Índia. E quando, aquela época que Jesus, ninguém sabe dele, que ele deu uma sumida e tal, Jesus fez, através dessas caravanas, porque assim, José de Arimateia, ele já viu quem Jesus era, o potencial de Jesus. E quando José faleceu, José de Arimateia conversou com Maria e disse para ela que seria muito importante que Jesus fosse dado a Jesus todo o conhecimento possível existente no planeta, para que ele pudesse organizar aquilo tudo, porque ele estava encarnado, né? E a humildade dele, gente, era tão grande que ele se submeteu a todas as questões da reencarnação. Tá? Inclusive por um bom tempo com o véu do esquecimento. Sim. Depois aí ele ficou sabendo tal, mas então nesse período José de Arimateia procurou fornecer a Jesus a maior quantidade de conhecimento possível, esotérico, de ciências, que ele dispunha. E como que ele fez isso? Então, ele conseguiu a autorização de Maria e Jesus seguiu com essas caravanas. Então, ele esteve na China, ele esteve na Índia e ele esteve no Egito, conversando com sábios, porque como José de Arimateia era muito influente, muito rico, ele detinha fortes, digamos assim, ele tinha uma network da época muito forte. Lá, né? Muito forte, tá? E além disso tudo também, claro que Jesus passou um tempo com os essênios também, sim, né? Aprendendo também. Então isso tudo consolidou nele, né? No Jesus adolescente, digamos assim, um conhecimento que, é claro, ele já tinha aquilo foi despertando e foi integrando, né? E ele foi realmente se desenvolvendo muito até ele adentrar mesmo na missão dele, né? Cristo lá no batismo. Muito bonita essa história deles, né? Eu vi uma coletânea que eu acho maravilhosa, assim, das histórias de Jesus, que é Harpas Eternas. Não sei se tu já leu. É psicografado por uma argentina. Não, eu não li. De Jesus, de tudo que eu já li, são as histórias mais lindas. E aí ela conta muito essa história, só que são 4 livros, muito detalhe, e conta a infância dele com os essênios. Então, fala muito dos essênios, o livro. Assim, é muito, muito bonito muito também. Muito bonito.